Oi pessoal, bem-vindos à semana 4 do Plano de Estudo Tutorado volume 4, que está na página 68 de vocês. O tema da aula é isomeria espacial, então nós vamos estudar isomeria geométrica, que é cis e trans e EZ, né? E isomeria óptica. Inicialmente aqui ele traz dois textos que vocês têm que ler, porque a primeira pergunta vai envolver a questão da talidomida. Eu também vou mandar um vídeo bem interessante para vocês que explica, tá? Então, primeiro ele vai falar o seguinte, que a isomeria espacial é aquela que pode ser explicada por meio da fórmula estrutural espacial, tá? Então, você tem a isomeria geométrica, que é o caso da isomeria espacial, tá? Ou estereoisomeria, e que a diferença entre os isômeros só pode ser determinada pela análise das formas estruturais no espaço, tá? Essa geometria cis e trans, ela vai acontecer em dois casos, tá? Quando eu tenho compostos cíclicos, ou seja, tem um ciclo, né? E entre carbonos que façam ligação dupla, tá? Então, em um composto que não é cíclico, só vai aparecer se eu tiver uma ligação dupla, tá? E o que isso vai me dar? Para você ter esse tipo de isomeria, você tem que prestar muita atenção nos ligantes. Então, você vai olhar aqui, A e B. Eles obrigatoriamente têm que ser diferentes, tá? Porque senão eu não vou ter a isomeria geométrica. E C e D também devem ser diferentes. Então, tem que obedecer os requisitos. Primeiro, ou é num ciclo, ou é num composto com ligação dupla. Tem isso? Tem. Vou olhar para os ligantes da ligação dupla e no ciclo lá, tá? Eles têm que ser diferentes, tá? A diferente de B e C diferente de D, ok? Então, olha só. Aqui, se vocês repararem, o cloro, eles estão no mesmo plano, tá vendo? Se eu traçar aqui. E aqui também, se eu traçar um plano, aqui, eles estão no mesmo plano. Ó, o hidrogênio está no mesmo plano que o hidrogênio, ok? E o cloro está no mesmo plano que o cloro, tá? Aqui eu tenho uma isomeria que eu chamo de cis, tá? Eles estão do mesmo plano ali. Agora, essa daqui, ó, o cloro está do lado oposto ao outro cloro. E o hidrogênio oposto ao outro hidrogênio. Aqui a gente chama de isômero trans, tá? Com muita atenção. Aqui ele vai falar isso, ó. Aqui eu tenho isomeria cis, então o composto é cis, então na hora de dar o nome para ele. Então lembrando que, olha só, tudo deles é igual, 1,2 de cloroeteno, 1,2 de cloroeteno. A diferenciação deles vai ser a fórmula que eles se arranjam no espaço, ou tudo no mesmo plano, cloro com cloro no mesmo plano, hidrogênio com hidrogênio no mesmo plano, ou em planos opostos assim. E o nome tem que se colocar esse cis e esse trans para você indicar, tá? Eles são compostos diferentes, tá? Apesar de serem muito similares, são compostos diferentes. Isso pode acontecer aqui, tá vendo? Quando eu tenho um ciclo. Olha o ligante diferente, esse diferente desse, esse diferente desse, tá? Sempre vai olhar o ligante no carbono, tá? Mesmo plano, ó, cloro e cloro, tá? E aqui hidrogênio com hidrogênio, e aqui de em planos opostos, tá? Um tá entrando na folha e o outro saindo, ok? Essa é a isomeria cis e trans bem simples, né? E a isomeria óptica? Para a isomeria óptica ocorrer, as substâncias que vão apresentar carbono assimétrico ligado a 4 agrupamentos diferentes, então eu tenho que ter 4 ligantes diferentes no meu carbono, que vai ser chamado de assimétrico, tá? E vai apresentar essa isomeria óptica, tá? A isomeria espacial é aquela óptica, né, que apresenta um carbono com 4 ligantes diferentes entre si, tá? Então a gente dá o nome de assimétrico, e ele tá mostrado aqui, ó, por um asterisco que não apareceu, mas ele tá aqui, tá? Esse é o carbono assimétrico. Ele é ligado a um OH, a um CH3, a um hidrogênio, é um COOH. Então ele tem 4 ligantes diferentes. Ele é um carbono assimétrico, tá? Logo, a gente tem isomeria óptica aqui, tá? Então, por que eles recebem esse nome aqui? Aqui vai explicar, tá? Então, leiam essa explicação aqui, tá? E a gente aqui, se vocês analisarem, ó, aqui eu já tenho 2 carbonos virais, ou 2 carbonos assimétricos, tá?
Então, vamos aos exercícios que estão na página 72, tá? Ele pergunta, de acordo com o texto 1 e 2, se você acha seguro o uso da talidomida hoje em dia, tá? É para você construir um pequeno texto e vai explicitar os seus argumentos, tá? Então, leiam o texto, vejam o vídeo auxiliar e a matéria também que eu vou mandar para vocês, uma reportagem que fala sobre o uso da talidomida e cheguem às suas conclusões, tá? Lembrando que vocês têm que justificar. A 2, ele vai falar o seguinte: o que confere a um composto a isomeria do tipo cis e trans? Então, o que confere a ele? Aí você vai explicar o que é um carbono quiral, o que é uma mistura racêmica. Então, você vai pesquisar aqui, tá? Algumas coisas você já tem lá no texto e outras não. Monte uma fórmula estrutural e molecular diferentes das descritas no texto para o isômero cis e trans e para o isômero óptico. Lembrando que o isômero óptico eu tenho que ter o quê? Carbono assimétrico com 4 ligantes diferentes, tá? Então, façam um carbono aí ligado a 4 ligantes diferentes dos exemplos que ele deu. E cis e trans, escolham ou um composto que tenha dupla ou um composto que seja um ciclo, tá? Lembrando que para o mesmo carbono, se você tiver cloro, você tem que ter bromo, iodo, qualquer outra coisa, hidrogênio, ligado a esse mesmo carbono, porque o ligante para o mesmo carbono não pode ser idêntico, né? Então, façam a 2 aí. A 3, várias características e propriedades de molécula. Aqui ele vai falar o seguinte: são chamados isômeros, como ilustrado na figura aqui. Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria. Então, ele vai falar ótica, de função, de cadeia, geométrico, compensação, tá? Então, muito atentos aqui, ó. Olha se essas funções mudam de um composto para o outro, ó. O que você tem aqui, o que você tem aqui. Mudou essa função para ele ser isômero de função? Ou mudou a posição do heteroátomo lá, que nem tem aqui, para ser de compensação? A cadeia deles é diferente. Eles têm dupla ou são um ciclo para ter isomeria geométrica. Então, e para ter isomeria ótica, lembrando que eles têm que ter carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, vocês vão fazer essas análises. Lembrando que aqui tem um hidrogênio, tá? E aqui é um CH3, ó. Aqui é um CH3, aqui é um CH3, ó. E aqui é um hidrogênio, tá? Então, façam a análise aí e marquem a alternativa correta. Esse composto apresenta a seguinte fórmula espacial, olha só ele aqui, tá? Então, olha só como que ele está localizado. Ele tem esse ligante para cá, esse ligante para cá. E tem um hidrogênio aqui, que não está aparecendo, e outro hidrogênio para cá. O tipo de isomeria que a gente estudou, tá? Que mostra isso para vocês. Então, se for ótica, ele tem que ter carbono com 4 ligantes diferentes. Vê se você consegue achar isso. Funcional, eles têm função aqui diferente? Não, nem mostrou, né? 2 para serem comparados, tá? Então, façam a análise ali. Na questão 5, ele vai voltar na questão da talidomida, né? Por isso que é importante vocês lerem o texto lá. E aqui ele fala que tem 2 enantiômeros. Então, a isomeria presente na talidomida é a isomeria óptica, tá? Então, eu tenho carbono ali quiral, carbono assimétrico, tá? E o que acontece? Um deles trata a náusea propriamente dita, que é o R aqui. Então, esse isômero R, ele trata a náusea, tá? E o isômero S é o que leva à malformação, tá? Então, ele vai querer saber aqui essa malformação, ocorre porque esses enantiômeros, e você vai marcar a alternativa aqui correta, tá? Reagem entre si, não podem ser separados, não estão presentes em partes iguais, interagem de maneira distinta, tá? São estruturas com diferentes grupos funcionais. Então, aqui tem uma aula, tá? Que vai falar sobre a talidomida também, tá? E vocês têm que assistir. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato pelo chat ou pelo aplicativo do Conexão Escola, tá? Vocês podem usar o chat
tanto pelo aplicativo quanto pela conexão Escola Web, ou entrar em contato pelo WhatsApp.